Você já parou para pensar nos desafios e possibilidades na sala de aula no mundo pós-pandemia? Já está refletindo no que pode ser feito hoje para minimizar os efeitos negativos no processo de ensino-aprendizagem por conta desse contexto que nós estamos vivendo? Bom, este é o bate-papo que nós vamos ter aqui nesse vídeo, no programa Bate-Papo de Coordenador, e eu convido que você fique aqui até o final para pensar sobre esse assunto tão reflexivo e importante desde já termos um olhar sobre o futuro, mas ações concretas no presente. E antes de iniciarmos esse assunto, eu quero dar as boas-vindas para você que está vindo aqui assistir ao vivo. Então, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao nosso programa Bate-Papo de Coordenador, onde todas as terças-feiras, às 20 horas e 15 minutos, eu respondo perguntas ao vivo de quem quer participar de um momento como esse, de uma mentoria, temas que você pode ter aí dúvida ou alguma dificuldade. E nós vamos falar sobre esse tema importante, não é? Desafios e possibilidades na sala de aula no mundo pós-pandemia. E quem escolheu o tema foi a coordenadora Patrícia. Então eu vou chamá-la aqui para a gente começar essa conversa. Então, sejam muito bem-vindos. Patrícia, boa noite. Olá, boa noite, Marcélia. Boa Tudo noite. bem? Tudo jóia? Ai, que ótimo. Então, seja bem-vinda aqui ao nosso programa Bate-Papo de Coordenador. O tema que você escolheu, achei super pertinente, não é? Pensar nos desafios e possibilidades na sala de aula, no mundo pós-pandemia. Incrível, amei o tema. E acredito que muitas pessoas que estão com a gente aqui vão se identificar com essas dúvidas também e podem usufruir das estratégias que a gente vai dividir. Mas antes, eu quero que você se apresente, por favor, Patrícia. Qual o seu cargo, né? Coordenadora, se é diretora, ensino privado ou público, agora é a sua vez. Se apresente. Ah, Então, atualmente eu estou, né, trabalhando na Fundação Bradesco, atuando como orientadora pedagógica educacional. Lá a gente atua com duas funções, né, tanto da coordenação quanto da orientação, para um grupo de 4 turmas, 2 séries. Mas eu já passei pela educação básica, né, como coordenadora, como gestora, né, já fui professora universitária também. Então, tem uma estrada um pouquinho longa na educação, né? E é uma trajetória, assim, né, que quem entra se apaixona e não consegue mais sair. Que legal, Patrícia. E você atua diretamente com as escolas? Sim, sim, atuo na escola aqui de Aparecida de Goiânia, né? Eu sou carioca, né? Esqueci de falar, sou carioca, fiquei 40 anos no Rio de Janeiro, aí me mudei para o Espírito Santo, residi lá durante 7 anos, e em setembro eu me mudei aqui para Goiânia, vim a trabalho, acompanhando o meu esposo, e aí ingressei na Fundação Bradesco, né? Anteriormente eu era coordenadora pedagógica do Colégio Marista Nossa Senhora da Penha, e estive lá durante 6 anos, né? Já passei por grandes redes, né? Também já atuei na rede SESI, enfim, como eu falei, uma trajetória assim longa, mas de bastante satisfação e realização profissional. Que lindo. Então, tenho certeza que você vai ajudar muitas pessoas que estão conectadas aqui e vai compartilhar de muitos conhecimentos, não é? Que bom. Vamos, E né? aí, Você com a Patrícia, sua me experiência também. conta. Ah, vai ser uma troca incrível. É muito prazer aqui, é muito prazeroso esse momento de mentoria, porque eu sempre digo, né? Nós dividimos nossas experiências e multiplicamos conhecimentos, não é? Para somar os resultados no dia a dia. Então, esses Verdade. momentos eles são muito valiosos. Todos aqui só têm a aprender. E Patrícia, qual a primeira pergunta aí que você selecionou para a gente conversar, por favor? Então, é uma situação que deve, né, uma questão que deve angustiar alguns coordenadores, enfim, acho que os educadores em geral, né? Segundo o educador José Pacheco, né, o idealizador da Escola da Ponte, a deficiência não é na aprendizagem, e sim na ensinagem, né? E diante desse cenário pós-pandemia, quais seriam as metodologias mais adequadas, Marcélia, que você pensa que, né, nós, enquanto coordenadores, você poderia nos sugerir para que a gente pudesse
minimizar esse efeito que a gente sabe que, né, com esse praticamente 2 anos que nós estamos com pandemia, né, 2 anos letivos, na verdade, a gente sabe que vão existir muitas lacunas. E aí, como é que fica essa questão? O que você pensa a respeito disso? Eu achei bem bacana essa reflexão que nós vamos ter essa noite. E antes de te responder, vamos pensar assim, o quanto é importante, desde já, pensar nessa sala de aula pós-pandemia, não é? No entanto, não é de costume do brasileiro, eu acho que não é, acho que é uma crença da sociedade, pensar em planejar o futuro, é viver o hoje, né? Então, se pensa muito nas metodologias ativas agora, e claro que é uma emergência e precisa ser pensado, sem dúvida nenhuma, em adaptar o contexto agora, mas o que tem feito e o que tem sido pensado para minimizar os problemas futuro? Nessa sala de aula no futuro, como você bem trouxe agora, quais serão as metodologias mais indicadas quando vier à sala de aula? E muita gente pode estar pensando assim, Patrícia, nossa, vai pensar em... Nem vou assistir essa live com as meninas, porque assim, sala de aula pós-pandemia, tá longe disso acontecer, não, eu quero solução para agora. Mas espera aí, se a gente não parar para pensar no hoje, nos problemas que a gente pode minimizar e diminuir no futuro, a lacuna já está feita e cada vez vai ficar mais buraco, mais espaço. Mas se a gente desde já, como você trouxe aqui e vai trazer outros questionamentos, não pararmos para pensar no que podemos fazer no futuro, Sim. Que futuro vai ter, né? É verdade. Nós já fomos pegos de surpresa, porque ninguém, né, esperava que a educação básica fosse viver esse momento, né? A educação como um todo. A gente tem no ensino superior, a educação à distância, né? Mas na educação básica a gente nunca pensou em viver isso. Então, fomos pegos de surpresa e agora que a gente pode, né, projetar, planejar para frente, né, para ver esses efeitos e minimizar, porque é o que a gente espera realmente, é que a gente consiga, né, traçar estratégias, metodologias que possam fazer com que essas crianças, esses adolescentes e jovens, né, sintam menos esse efeito. Sim. Patrícia, aí respondendo então a sua pergunta em relação a metodologias mais indicadas para a sala de aula pós-pandemia, na minha opinião, eu sempre sou adepta da seguinte situação. A metodologia que for de encontro à proposta pedagógica do colégio. Porque não existe a melhor metodologia, Patrícia, na minha opinião, tá? Na minha experiência, na minha opinião. Existe a metodologia que vai de encontro à proposta do colégio. Se é um colégio que já trabalha numa proposta já de, por exemplo, sala de aula invertida, isso deu certo. É uma escola que já trabalha com problematização, resolução de problemas, não é? E deu certo. Então, ok, manter essa metodologia que já está dando certo nesse contexto e que muitas vezes já tinha antes. O que não dá é para a gente pensar em metodologias diferentes do que não foi praticado. Não, agora a sala de aula voltou presencial, o mundo voltou ao normal, né? Digamos assim. Então, vamos pensar em novas metodologias. Eu acho que não vai ser hora de pensar em novas metodologias. Vai ser hora de receber esses alunos, readaptar os professores, readaptar os alunos e levar em consideração que a melhor metodologia é aquela que é congruente com a crença do colégio, com a proposta pedagógica, com o trabalho que os professores já estão habituados a realizar. Não acho que vai ser hora, do pós-pandemia, querer trazer uma metodologia diferente. Não, agora vamos inovar. Algumas metodologias que já estão sendo aplicadas, né, nesse momento atual, têm dado resultado? Deu resultado. Então, por que não continuar ou adaptar para o presencial? Desde que ela não seja totalmente diferente do que não foi feito. Não foi feita nenhuma metodologia, era lá no ensino da pandemia, era só entrega de apostila, o país ia retirar. Tem colégios que são assim, em alguns lugares do Brasil. E agora a gente vai fazer a sala de aula invertida, a tecnologia. Mas espera aí, não era nem assim, não deu certo nem antes. Então, eu acho que a melhor metodologia, na verdade, é sempre aquela que for congruente com a comunidade, que estiver de acordo com o perfil dos alunos, perfil das famílias. Isso é que deve ser considerado, na minha opinião, a melhor metodologia é aquela que corresponde à proposta. Tem sentido a minha resposta para você? Sim, fez, com certeza. Tá sentindo, né? Sim, e eu penso que a gente pode, nesse momento, né, agregar
a questão das atividades assíncronas, né? Então, assim, que a maioria das escolas adotou, né, o síncrono e o assíncrono. Então, eu acho que isso traz um grande valor, né? As crianças já estão né, adaptadas a esse processo, né, aos projetos, né? Mesmo que na sua forma reduzida, né, por conta, né, do contato físico, mas eu conheço escolas, né, que fizeram projetos brilhantes, né, nesse período de pandemia e nem sonhávamos em fazer um projeto à distância, né? Acontece que alguns profissionais puderam também atender a essas escolas. Então, da mesma forma que distanciou, aproximou. Então, tem o pró e o contra, né? Achei ótimo. Mas ao mesmo tempo que distanciou, aproximou e inovou. E são inovações que tivemos agora que não volta para trás. Não é? Sim. Em alguns momentos, eu sempre digo assim, Patrícia, que o progresso é uma via de mão única. Como se fosse no trânsito mesmo. Quando você caminha no progresso, não tem muitas coisas que vão... Não tem como retroceder o que deu certo. Não tem como voltar atrás em algumas coisas que foram positivas, como você Sim. disse. E pensando nessa analogia com o trânsito, é como você dirigir. Se você for na contramão, você consegue algum tempo, mas por um momento você ou vai sair da pista ou até se acidentar. E ir na contramão do progresso é a mesma coisa. O profissional que for contra o uso da tecnologia, mesmo que quando acabar a pandemia, mesmo quando isso voltar a ser o que era um dia, né? A sala de aula presencial, vamos dizer assim, o uso da tecnologia, na minha concepção, e vejo vocês aí que estão assistindo, coloquem aí no chat, e na sua também, Patrícia, não volta mais para trás, né? Não, com certeza não. A tecnologia agora, ela tem que ser, né, utilizada a favor de tudo que a gente viveu, né? E ainda vai viver. Nós ainda temos um modelo que vai ser, né, a gente, por conta de questões, né, que não vem ao caso nesse momento, a gente vai viver ainda um bom tempo, né, nesse formato, né, nesse modelo. E adorei essa frase também. Ainda vamos viver muito, verdade, só estamos no começo de uma era de transformação. Mas então levar em consideração os pontos positivos do processo de ensino-aprendizagem que está dando certo no seu colégio, levar para depois. Então, é cada um que vai saber o que deu certo na minha prática e que eu devo estender, como você disse, né? A aula assíncrona e síncrona. Por exemplo, eu penso que essa questão da aula assíncrona e síncrona, ela vem favorecer também alunos que muitas vezes ficavam com atestados meses por uma fratura, por um acidente. E esse aluno ficava meses sem aula. Sim. Só que agora já deu para entender que ele pode fazer essa aula em casa. Ele não precisa ficar só de atestado 45 dias, às vezes até meses, dependendo do acidente. E para as escolas, nesse momento, né, prestar essa assistência que estava previsto na LDB, né, que era um direito do estudante, era muito difícil das escolas pensarem em proporcionar isso para o aluno. E agora a gente percebe que as plataformas estão aí, os professores estão trabalhando dessa forma, e quem está, né, quem necessita de uma atenção por conta de um acidente, né, ou de uma doença, pode ser atendido e vivenciar, né, o dia a dia da escola quase que de forma normal. Exatamente. Então, está aí uma prova do que algo que veio com a pandemia, mas que vai se estender depois. Então, é uma possibilidade, como o tema inicial do nosso encontro, né? Possibilidades para o mundo pós-pandemia. Então, essa é uma das possibilidades. Mas eu tenho certeza que quem está nos assistindo está tendo vários pontos também de reflexões. Coloquem aí no chat o que você tem feito aí no dia a dia e que você pensa, não, mesmo depois eu vou continuar com essa prática porque eu vi que deu certo. Eu acho que, então, em relação à sua pergunta, quais as metodologias indicadas? Aquelas que estão dando certo hoje, pontos que deram certo no processo e que você pode estender para o uso depois. Metodologias que não sejam diferentes do que a escola acredita, da proposta pedagógica, então é o ponto-chave, não é? Sim. Respondida a sua pergunta, Patrícia? Respondida. E aí eu tenho mais uma, posso? Boa, por favor. Vamos lá, né? Pandemia, o nosso assunto, pós-pandemia. E aí tem uma outra questão delicada. Com a pandemia, a personalização do ensino para o professor no seu ponto de vista, é mais fácil? Fica mais fácil para ele entender como é essa personalização?
não acho que fique fácil, eu acho que é complexo. Não, a dificuldade, na verdade, Patrícia, na minha opinião, não está na compreensão, está no executar. O professor, ele tem consciência que é necessário e que é importante adaptar e personalizar o ensino de acordo com o grau de dificuldade e o nível de desenvolvimento das crianças. E isso não tem nada a ver com pandemia. Desde sempre, o professor sabe dessa importância, não é? Sim. Isso já é, como você disse, LDB, então já sabe dessa importância e dessa necessidade. A questão não é compreender a importância, é o executar. A dificuldade está em adaptar, personalizar para os alunos. No entanto, eu atrelo algumas situações, né, essa dificuldade. A falta de suporte. Também a gente não pode culpabilizar o professor. Nem estamos aqui para buscar culpados. Até eu digo assim, né, Patrícia, que liderar com sutileza não é buscar culpados. É focar nas estratégias e nas soluções. Não é culpabilizar o pai, o aluno, o coordenador. Diante do problema, o que eu posso criar de estratégia? Qual é a solução que está ao meu alcance? Não é? E pensando aqui, que nós estamos falando com líderes, o que os líderes pedagógicos podem fazer em relação a isso? Bom, personalização do ensino é algo complexo, não de dificuldade de compreensão, mas de dificuldade de execução. Dada várias situações. Podemos dizer, dificuldade do professor saber como personalizar, atender aquelas diferentes dificuldades, porque a gente sabe que só a pedagogia não dá o devido suporte e orientação necessária para lidar com os diferentes tipos de alunos, não é? Já começa por aí, da formação. Depois a gente tem a questão da quantidade. Tem escolas que os professores têm mais de 40 alunos. Tem professores que acumulam trabalho, jornadas, não é? Então, N fatores. Mas a gente não pode perder de vista, sempre digo isso, que liderar sutileza não é parar por um obstáculo do outro, é pensar em fórmulas e estratégias que facilitem o processo no dia a dia do professor. Não dá para falar, então não vai personalizar. Você está me dizendo isso, Marcela, porque eles têm muitas dificuldades, a demanda é gigantesca? Nada disso. O coordenador, eu sempre digo assim, ele não tem que parar diante de uma barreira do professor, diante de um obstáculo com o professor, do professor ou com o professor. Ele tem que criar estratégias, pegar uma escada, pegar uma marreta para derrubar um muro, dá um jeito. Mas não é por isso que ele tem que deixar de fazer o que é o melhor para os alunos, nem o que é o certo. E é o certo, sim, pensar em personalização do ensino, uma vez que a diferença no nível de desenvolvimento, ela acentuou gravemente. Sempre teve diferença no aprendizado, sempre existiu. Diferenças no estudo, quem mais teve acesso, desigualdade, isso sempre existiu. Mas o fato é, com a pandemia, isso se acentuou muito. Então, se antes o professor ele sabia que ele precisava personalizar o ensino e ele não fazia por qualquer fator aleatório, agora não dá mais. Ele precisa focar nisso. E o coordenador tem um papel fundamental, é a chave do negócio. Por quê? O professor ele precisa de suporte para poder executar, porque a dificuldade não está no professor compreender que precisa personalizar. Ele sabe, mas ele não consegue na maioria das vezes. Não é isso? Então, a sua visão também é essa? Sim, eu penso, Marcélia, que assim, quando a gente trabalha nesse modelo híbrido, né, que a maioria das escolas está, né, trabalhando nesse modelo híbrido, a gente tem um pouco mais de possibilidades, né? Pois aquela turma, como você falou, algumas escolas trabalham com 40 alunos, outras com 35, enfim, depende da região, do local e da forma, né, como as escolas são estruturadas. Mas com o híbrido, por conta da pandemia, nós temos uns grupos reduzidos, né? E aí, vou tocar num assunto que sempre é feito, né, anualmente nas escolas. A diagnose. A gente, né, a proposta basicamente de todas as redes, de todas as, vou dizer todas as escolas, foi até o que o MEC recomendou, né, de fazer, quando houvesse o retorno presencial, que fizéssemos uma avaliação diagnóstica. Feita essa avaliação diagnóstica, a gente já tem como classificar, né, eu diria, para separar os grupos. E aí o que aparentemente seria tão difícil, né, ou no momento daquela quebra de paradigmas, né,
de que assim, eu vou ter que fazer um modelo para cada aluno. Não, para cada grupo. E naquela sala pode ter 3 grupos, 2 grupos, e pode ter em casa também esses 2 grupos. Então, eu penso que nós conseguimos, né, fazer alguma coisa que era muito distante. E agora, né, é fácil, não é fácil, mas é a forma que eu, enquanto coordenadora, consigo vislumbrar da gente conseguir nivelar um pouco para daqui é uma proposta a longo prazo, né? Para daqui a, de repente, uns 2 anos, nós temos uma sala de aula um pouco mais igualitária, né? E aí a gente não vai conseguir, não vai deixar de trabalhar no híbrido, porque uma vez, né, proposta essa né, metodologia, a gente vai ver que os ganhos são imensos, né? Então, a gente vai conseguir ver o avanço de cada aluno, o professor vai estar mais disponível para aquele grupo que precisa de um pouco mais de atenção. Então, eu percebo, não é fácil, né? Mas eu percebo que se o coordenador caminhar junto ao professor e estiver ali, né, dando todo o suporte que ele necessita, eu penso que é uma coisa possível de ser executada, né? Fácil não, mas as coisas fáceis também não tem muito. Nenhuma, né, tarefa na escola é fácil, né, Patrícia? Nada é fácil, verdade. Não é? Verdade. Mas tem coisas que são possíveis. Pelo que você falou no final, que fechou com chave de ouro. Quando o coordenador está disposto a acompanhar o processo com o professor, a dar todo o suporte. Sim. A questão é que o líder, ele tem sempre que ter em mente o verdadeiro líder pedagógico, e ele não está à frente, ele só fala, vai fazer isso? Não. Ele tem que acompanhar o processo para garantir os resultados. É preciso acompanhar e monitorar. E mais que isso, dar o suporte. A questão é que nem todos os líderes estão dispostos a isso. E querem que o professor faça. Aí é que não dá. E aí é onde a gente tem tantas barreiras e tantos problemas, e os professores falam sobre isso, e não é o assunto de hoje. Mas vale essa reflexão no sentido de que é possível, sim, personalização do ensino, desde que o coordenador dê todo o suporte, acompanhe o processo, auxilie e viabilize tudo o que for preciso para que o professor dê o seu melhor. E também uma coisa importante, forme o professor, capacite para que ele lide com as diferenças. Sim. Porque, como eu disse inicialmente, não é? A formação só não é suficiente para lidar com esses pontos diferentes aí nos alunos, dificuldades de aprendizagem, agora, então, questões até emocionais. E é preciso que o coordenador faça esse papel de formador, para que possa, então, sim, personalizar o ensino, não só de teoria, não só de boca, não só num documento, aqui a gente está adaptando, aqui nós fazemos sondagem, aqui temos um reforço. Não, não de teoria, mas de resultados eficazes, quando há o acompanhamento do coordenador, como você disse, Patrícia, é possível sim. Eu acredito nisso também. Com certeza. Juntos, o caminhar e os resultados vêm. Hoje mesmo, né, eu estava trabalhando, a gente, né, acabou uma reunião de resultados agora há pouco. E aí a gente consegue perceber, né, que mesmo diante de uma pandemia, diante de um novo modelo de avaliação, a gente consegue colher frutos. Lógico, precisamos adaptar, precisamos corrigir rotas, sim, mas a gente percebe, né, os resultados. E aí a minha diretora falava assim, né, conversando, né, que às vezes o professor, a gente dá uma dica, né, e o professor às vezes não nos ouve. E aí, assim, aquele pontinho de atenção, né, quando a gente dá uma dica de seria melhor trabalhar com esta proposta, às vezes ele fica receoso, mas quando dá certo, né, é perfeito, porque aí a gente vê o resultado, né? Então, teve até uma professora que ela falou assim, ela pegou o gosto de gravar vídeos e tudo, eu falei assim, por que você não grava um vídeo de matemática, né? Usando, ela tem uma lousa, então assim, e fica buscando vídeo aula, né, na internet, você tem uma lousa, quantos professores, né, não gostariam de ter uma lousa? E aí, nossa, que ideia, olha, foi uma dica que eu dei, eu não sou nenhuma gênia, né, eu só peguei o instrumento que ela tem e tem um olhar amplo. Né? Então, eu penso que, assim, que a gente deve ouvir. Tudo que a gente ouve, né,
Eu acho que a gente tem, lógico, o ouvido seletivo, e tem que ter mesmo, né? Porque nem tudo que a gente ouve é bom, mas eu penso que algumas coisas, assim, a gente deve ouvir e parar para refletir, né? Se for possível, a gente testa, se não, a gente joga fora, né? Patrícia, que lindo que você disse, né? Ouvido seletivo, exatamente. E nós, quando damos uma dica, às vezes a gente pensa, essa dica é boba. Mas a gente sempre fala isso. É óbvio, óbvio para quem, né? Você, mas não é uma dica simples, que no olhar do outro, ela nem tinha visualizado isso como uma possibilidade. E Sim, você visualizou nessa professora e lapidou um talento, uma virtude. Você fez com que ela tivesse, então, ali as habilidades agora potencializadas. Né? E esse também é um papel do líder. sim, Sempre, nessa nova era, principalmente, porque muitas vezes, Patrícia, veja se você concorda comigo, o professor está tão desmotivado, com a autoestima tão lá embaixo, por todas as dificuldades e contratempos, que nem ele, muitas vezes, se sente capaz. Ele nem percebe que tem competência e habilidade para executar algo. sim, Você percebeu isso nesse novo sim. contexto? Sim, eles estão assim desmotivados, né? E aí, há 2 semanas atrás, nós até estávamos fazendo uma formação sobre gestão de tempo, né? Porque era aquele muro de lamentações, né? Que a gente sabe. E aí, o olhar, eu falei assim, gente, todos nós estamos assim. Mas o grande problema é que nós fazemos tudo dentro da nossa casa, né? E então, assim, não existe o trabalho em casa. As outras coisas, né, são feitas em casa, então é, tudo fica maximizado. E a coisa não é É assim, verdade. né? Então, e aí É foi como você era uma encara o gestão, problema, né? é só estabelecer prioridades, né? O que é importante, o que é urgente, né? Que também já foi dito por vocês em uma Ótimo. outra live, né? E que, né, os teóricos dizem também, e a gente colocar em prática. Sim. Então, É praticar, né, Patrícia? Porque às vezes sim, a gente até sabe como resolver aquela situação, dar conta daquela demanda, e muitas vezes é que eu falo para vocês, e tenho compartilhado nos grupos, que quando alguma coisa não é o que a gente espera, o resultado, existe algo que a gente sabe não está praticando, ou que eu preciso aprender. E na maioria das vezes a gente sabe, só falta praticar. verdade. Não é? Na maioria das vezes. Que nem aquela pergunta que você me trouxe na questão da personalização, se o professor compreende, ele já sabe que ele precisa personalizar. Não é de hoje que ele sabe disso. Não é a compreensão que está faltando, é a execução. A vontade, né? E a Não é? vontade e o suporte. Então, eu Vontade, acho coragem, coragem. Acho que a palavra certa é coragem. 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 Não é? Porque Coragem coragem. Mas acho de que fica. enfrentar os desafios, de pedir ajuda. Porque também, Sim, Patrícia, tem a situação que eu sempre gosto de falar sobre isso. Professores existentes e tal. Mas, às vezes, ele não sabe como pedir ajuda, tem receio de falar que não sabe, porque vai falar para o seu superior, né? Na ideia do professor, do coordenador, que eu não sei fazer. Tantos anos que talvez ele esteja na profissão. Tudo isso tem que ser levado em consideração para a personalização do ensino, não é? sim. Patrícia, temos elogios para você aqui, ó. Eu não estou contando agora, diz assim, ó, Patrícia, olhar clínico, Paty Nossa, sempre sabe com suas colocações, tem Patrícia, algumas. uma líder nata, Hum, foi coordenadora, quem fala é a Neuza. Parabéns, Patrícia, é só lendo nossa nossa, eu conversa. fui coordenadora dela e depois nós nos tornamos amigas. Nossa, muito legal. Lá Que no Rio de legal. Janeiro. Lá no Rio de Janeiro. Olha só, tá vendo? E olha que você já mudou de lá e a amizade permaneceu. Fora do Sim, ambiente de trabalho, olha que incrível, não é? muito, muito, muito Incrível. incrível. Mas eram E aí, Patrícia, temos questões perguntas aí? separadas. É, Sim, temos sim. Eu acho que vai ser a por conta última do nossa. Não tempo. sei. Isso é. Vamos lá, então. Quais são as competências necessárias para os educadores no pós-pandemia? Ótimo. Uma delas, eu acredito, Patrícia, que eu vou começar pela inteligência emocional. Mas é um tema que já está, sei lá, clichê, todo mundo já falou que é preciso, mas agora nós estamos lidando com alunos inseguros, alunos que muitas vezes perderam seus familiares, alunos que vivem num estresse tóxico com as famílias, e é preciso que o professor também, que hora estava na escola, hora estava em casa, hora estava dando aula pelo computador, hora era Google Meet, o professor também precisa ter esse equilíbrio para poder dar o suporte ao outro.
como diz sempre o Augusto Cury, né? Ninguém dá o que não tem. Então, eu não tenho como ensinar se eu não estiver também equilibrada emocionalmente e mentalmente. Então, é necessário, sim, os olhares dos líderes, principalmente, em dar suporte para a equipe, treinamentos, o que for possível, né? Dentro das possibilidades, Sim. no sentido de desenvolver essas habilidades e competências que não só o professor, mas como todos nós precisamos, né? Equilibrar o nosso mental e o nosso emocional para aguentar e poder ajudar o outro. Sim. Essa eu acho que é uma das competências assim fundamentais. Eu li também, Marcélia, e eu achei assim, bem interessante uma dica de uma gestora de RH que ela fazia a seguinte colocação. Porque nós só recorremos ao WhatsApp ou então aos aplicativos de mensagem para dar algum recado, enfim. E aí, o que ela sugeriu foi que, ao final da semana, né, que os líderes sugerissem para os seus liderados que houvesse um momento de happy hour, cada um na sua casa, mas onde naquele espaço, naquele momento, iria ser aquele momento da sala dos professores, ou então daquele barzinho. Então, assim, seria aquele momento de happy hour para quebrar, né, para cessar o trabalho e os professores conseguirem se desligar e até se apoiarem emocionalmente, né? Então, porque um apoia o outro. Quando nós estávamos no presencial, o apoio via através de um abraço, através de um acalento, de uma palavra amiga, de um olho no olho. E aí eu achei bem interessante essa gestora de RH fazer essa proposta, porque realmente ela é bem, né? Ela é diferente, ninguém pensa, assim, eu não tinha pensado e é nisso. aplicável, né, Patrícia? É Sim, aplicável. é possível, Simples. né? É possível. É simples, não é? Não requer um custo, porque muitas vezes a escola não tem como prover, não requer um tempo a mais da carga horária, mas que tal deixar uma hora dentro? Porque também o ideal é que seja dentro da carga horária, né? Porque depois do horário, quando possível, né? Quando possível, meia horinha antes, porque às vezes depois do horário também o pessoal nem quer, mas encontrar, que tal no meio da semana, por que não só quebrar o padrão, ao invés de ser começar a segunda, não é? Então, é super válida a sua dica, Patrícia. Muito bacana e é fácil de aplicar. E dá um alívio, porque falta aquele contato de conversar na porta da sala, de conversar na hora que chega. Sim, todos nós temos essa necessidade, né? Todos nós. Isso. Realmente, eu acho muito, muito importante. A Isabela até coloca assim, ó, tem horário de café com as minhas parceiras pedagogas. Sim, ótimo. E é possível fazer mesmo no ensino remoto, não é? Bem legal. Necessário, na verdade. Necessário. Não é? Verdade. Olha, uma outra competência, Patrícia, você fala se você concorda comigo. Flexibilidade cognitiva, flexibilidade. Olha, eu sei que não é fácil, não é uma competência que todos têm desenvolvidas, mas todos nós temos que desenvolver como um músculo diariamente. Porque quantas mudanças estão acontecendo e vêm acontecendo a todo momento. E como você disse inicialmente, com muita clareza que ainda vamos viver. E tudo que ainda vamos viver. Então, assim, flexibilidade precisa ser desenvolvido, porque, como eu disse, no caminho do progresso, na contramão da evolução, do progresso da tecnologia, das mudanças, quem não tiver flexibilidade para se adaptar, vai sofrer bem mais. Vai. Bem mais. Não é? E nessa porque mão aí... é necessária. E nessa mão que você está, né, falando da flexibilidade, né, a gente tem uma proposta e a gente tem ferramentas também que fazem com que o educador, a gente está falando de competência do educador, né, mas eu penso que ele também faz uso de várias ferramentas. Nós temos várias plataformas adaptativas, né, que vão favorecer essa flexibilidade. Flexibilidade essa que, né, vai de acordo com o pensamento dele, de acordo com o plano que ele executou, que ele vai precisar, né, fazer uma pequena alteração diante de uma cena, de um desespero de uma criança, ou um desespero de um colega, enfim, de várias situações que nós estamos vivendo e que não estamos, né, longe de viver. E que nós já vivíamos enquanto escola, só que em outras circunstâncias, quando algum aluno perdia um ente, ou, né, tinha uma questão familiar, só que agora uma proporção mundial, que
né? Exatamente. E É a muito coisa, maior. Às vezes é era isso, esporádico, mas agora é sim, recorrente. recorrente, né? E que posso ter perdido, você pode ter perdido, então assim, e a gente acaba se confortando, né? E assim, vamos chorar juntos, né? Mas eu penso que essa flexibilidade que você falou é ponto-chave para tudo. Não é? Pra tudo. E eu queria também abrir um parênteses aqui na questão de quando você diz assim, competências para os educadores, eu quero ampliar um pouco mais. Competências para os profissionais da educação. Sim, Coordenadores, diretores, gestores, professores. E lembrando sempre, coordenador, a sua equipe, ela é o seu reflexo. Então, antes de eu desenvolver inteligência emocional na minha equipe, eu proporcionar esse desenvolvimento, a flexibilidade cognitiva, eu preciso ter inteligência emocional. Eu preciso ter flexibilidade para depois eu querer e poder contribuir com o outro. Eu acho que isso é verdade. essencial. As competências têm que estar bem desenvolvidas em mim para que eu possa desenvolver com habilidade no outro. Uma outra competência muito importante para profissionais da educação, de modo geral, é como você Uhum. mencionou aqui agora há pouco, gestão de tempo. Não é? E, aliás, você sabe que a Patrícia, ela está com a gente no método Liderar Sutileza, uma líder ouro, e a Patrícia já sabe que a gente sempre diz o seguinte, não é gestão de tempo, é gestão das ações. Mas por que então eu mencionei gestão de tempo? Porque é o nome mais comum. Mas é um engano, não é? Porque ninguém tem domínio das horas, né, Patrícia? Nem da Não, semana, nem do mês. O que nós temos domínio somos das nossas ações nossas dentro do ações. tempo, Sim. Se não você, é? se você Então, procrastina, você vai colher frutos dessa procrastinação. Se você estabelece exatamente. prioridades, né? E se você negligencia o que é importante, vai virar urgente. Mas é sua escolha. Não é culpa do relógio. Me dá um pouquinho aí. Hoje não deu 24 horas. Me vê um pouquinho de 2 horas aí. Não tem como, né? Não tem como. Então, Não tem. a gestão de tempo é necessária sempre. Mas com a pandemia também foi outro agravante que acentuou muito. Porque mesmo no cotidiano escolar, às vezes faltava essa habilidade, essa competência de gestão de tempo, mas dava para resolver. Só que como você disse, agora trabalho em casa, é tudo. Né? É o trabalho de casa para eu gerenciar, é as minhas ações no lar, é as minhas ações no trabalho. E aí, então, o negócio ficou que nem uma panela de pressão, né, Patrícia? Sim, prestes a explodir. Exatamente. Então, acho que essa Marcélia, habilidade, competência é importantíssima. Pode falar. eu li alguém pedindo dica de livro para coordenação. Você tem algum para indicar? Ô, Paty, eu vou falar para você o seguinte, eu não indico livro só da coordenação. O nosso olhar aqui na Midas, ele é muito amplo, né? Então, eu vou Uhum. indicar um livro de liderança, tá? Liderança. De liderança. O nome de tudo, e o livro é incrível, eu já li 2 vezes, tá? É Livro de Ouro da Liderança. É o nome do livro mesmo, tá? Livro de Ouro da Liderança. É incrível, é de ouro mesmo, tá? Ah, Vale legal. muito a E, pena. né, E claro, eu né? tô O Monge terminando a Executivo, leitura né? desse aqui, ó. Se Ah, alguém ensino quiser, híbrido. ensino Esse híbrido. eu não li Nossa, ainda não. perfeito. Perfeito, Ótima perfeito. indicação. Anotem aí, então, essas indicações. E o Monge A Executivo, sua? né? Até falei, mas vale a pena. Sim. E Você já aí, leu, Patrícia, esse Marcélia? livro? Não, vou comprar para ler. Não, olha, o Monge Executivo, a gente tem ele em PDF, tá? Ah, que Inclusive, eu bom. já disponibilizei já disponibilizamos várias vezes lá no grupo do Telegram aberto, que o link está na bio. Você entra, busca lá os arquivos anteriores que faz algum tempo. Para vocês, Patrícia, tá lá na comunidade, no grupo do Telegram. Já coloquei esse livro, tá? Temos Tá ele, é joia. disponível em PDF. É lindo. Quem é o autor do livro da liderança é John Maxwell, tá? Excelente, né, Isabela, do Monge Executivo, não é? Ah, é outra leitura também que eu li no mínimo 2 vezes. Vale muito a pena, tá bom? Patrícia, e aí, o que mais? Você respondi suas dúvidas? Respondeu. Tem mais aqui, né? Mas acho que acho que é papo para uma outra live, né? Você já ouviu falar, Marcele, assim, a gente pode Pode dar um falar. spoilerzinho, na síndrome da gaiola? Eu não tinha ouvido falar, você me trouxe assunto, né, quando a gente conversou hoje Sim, cedo. sim. Eu não sabia, mas eu acho importante a gente conversar com a Carol,
para ela fazer uma Sim, postagem. De repente a Carol grava uma sequência de stories sobre esse assunto. Incrível. Eu porque vou compartilhar com ela, viu? e aí quem quiser saber um pouquinho mais, e assim, eu li, né, sobre a Aham. síndrome da gaiola e eu percebi que não só os alunos, né? A gente tem vários adultos que estão, né, com essa mesma questão. Enfim, é uma questão que a gente e os psicólogos vão poder nos ajudar, né, para a gente Patrícia, eu enfrentar, vou porque é colocar mais o um link da desafio. reportagem. Eu vou colocar o link dessa reportagem que você me enviou lá no grupo do Telegram, tá? Se você quer Tá, entrar no joia? grupo do Telegram que está assistindo, é só lá no link da bio. Eu vou colocar essa reportagem que a Patrícia indicou. Muito válido ter essa leitura e realmente é pertinente, né, Patrícia, ter esse olhar. Sim, Como a gente iniciou aqui, é pensar fora só da pedagogia em questões que a gente pode fazer hoje para minimizar o impacto negativo da sala de aula no mundo pós-pandemia. Não é? O que eu posso ajudar meu professor hoje? Eu vou só sintetizar o que a gente conversou aqui para dizer se você me sim, ajuda, tá? Só para a gente fechar o tá, joia. raciocínio. Então, a gente falou o seguinte, ó. O que é importante que pode ser feito hoje na personalização do ensino é o seguinte. Primeiro, que o professor não precisa compreender, ele já sabe da importância. O que ele precisa é saber como fazer isso na prática. E é você, coordenador, que precisa dar o suporte e a devida orientação para que ele possa fazer a personalização do ensino, adaptar tanto agora como na sala de aula depois. Por quê? Porque a situação está acentuada. As diferenças, elas sempre existiram, sempre vão existir. Só que agora está um nível gigantesco, não é? Sim. Bom, Uhum. nós falamos também da questão da inteligência emocional. A Paty deu uma dica super valiosa de deixar algum tempo livre na semana para um bate-papo, para descontração, porque o professor sente falta disso, não é? E falamos de algumas inteligências e competências necessárias para os profissionais da educação nessa nova era da educação, Ação. que é a flexibilidade, a inteligência emocional, a gestão de tempo, não é isso? Isso. O que mais, Patrícia? Você lembra de mais alguma competência que seja importante? Organização. Organização. E tecnologia? Usar a tecnologia. Porque não vai voltar para trás. Não. Não vai caminhar. Tecnologia, Não vai retroceder, não. Não vai. não é? E aí nós temos que Precisa estar usá-la a acompanhado. nosso favor, e elas estão. Né? E se nós tivermos um olhar, né, de aprendentes, os próprios alunos nos auxiliam. Né? Então, assim, nós, enquanto coordenadores, auxiliamos os professores. Se os professores tiverem alguma questão, o aluno vai auxiliá-lo de uma forma, nossa, maravilhosa. Ele vai se sentir, né, útil em ajudar ao professor dele e a gente só tem a ganhar. Né? Eles nasceram com o É mesmo, telefone, com o Patrícia. smartphone na mão. Então, Só tem a ganhar. Só usar com sabedoria, né? Promover o uso com estratégia, por um fim, né? Não isso. de forma aleatória. E a gente falou também inicialmente no vídeo, nós falamos sobre a metodologia. Qual a metodologia indicada para a sala de aula pós-pandemia? E isso eu acho muito importante, só a gente fechar esse raciocínio, que não é Uhum. a melhor metodologia, mas é a que você praticou hoje e que pode estender para o mundo pós-pandemia, que deu certo agora. Não é querer inovar com algo que seja totalmente fora e não seja congruente com a proposta pedagógica, com a comunidade, com o perfil dos alunos, com o perfil da família. Ah, porque está o ensino híbrido, porque a sala de aula invertida, tá. Mas tem os recursos aí? Tem. Os professores têm o suporte, a família tem compreensão, né? É ter a metodologia, a melhor é aquela que vai de encontro ao contexto da escola. Eu acho que é isso, Isso. não é? Perfeito. Patrícia, amei, viu, estar com você aqui. Incrível, viu? Incrível o nosso bate-papo. Eu Profundo, viu? também. Reflexões lindas. Muito bom. Foi uma honra, viu? Pude Muito rever obrigada por várias você estar aqui. pessoas aqui. Obrigada a você pelo convite, né? E quando quiser, eu agradeço a Vamos todos marcar mais que vezes. entraram para nos prestigiar. Foi muito bom. Foi muito bom, Patrícia. O tema que você trouxe foi incrível para já trazer essa reflexão que não temos que esperar a pandemia acabar para resolver os prejuízos que estão acontecendo. É possível minimizar e é necessário, desde já, pensar na prática para diminuir as lacunas na medida do possível. Então, pensar nisso agora foi essencial. Então, muito obrigada por ter escolhido esse tema e por
por ter contribuído de forma tão brilhante aqui nessa noite. Parabéns. Muito obrigada. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite.